Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira ensolarada aqui no litoral norte da Bahia para comentar com vocês mais um bom livro, eu diria um excelente livro, no que a gente chamou de Sextou com Livros aqui no canal. Esse livro é muito especial para mim, sabe, gente? Eu não tinha lido, mas ganhei de presente agora de Natal de uma amiga minha aqui de Aracaju, a quem eu agradeço muito agora, Ivana, porque foi um belo livro, sabe? Eu li assim, maravilhado, né? Pelo livro. O livro chama-se Bilhões e Bilhões e o autor é Carl Sagan. Esse livro é um livro, vamos dizer assim, póstumo, né? Que ele foi escrito ele assinou em outubro de 1996 e aí veio a falecer em 1997. Inclusive esse livro a gente pode chamar que foi de coautoria com a esposa dele, né? A segunda esposa dele, a Anne Durian. E depois eu vou contar um pouquinho dessa história no epílogo. O epílogo é dela, né? E tem um capítulo também que ela escreveu. E a gente vê que foi assim uma espécie de coautoria, né? Quem foi Carl Sagan, gente? Carl Sagan, para mim, foi um dos maiores cientistas que já pisaram nessa terra aqui nossa. Eu acredito que nos últimos 3 séculos, se a gente escolher 3 maiores cientistas do mundo, ele está no meio. Para mim, né? Que seria Einstein, o primeiro dele, dos últimos séculos, vamos dizer assim, mais para cá, 2 séculos, né? E depois eu acho que também o Stephen Hawking, né? O inglês também, e o Carl Sagan, né? O Carl Sagan tem um livro que eu acho que é fundamental, esse também, viu? Mas tem um fundamental que eu acredito que todo mundo devia ler, inclusive eu já fiz um comentário sobre esse livro aqui, né? É O Mundo Assombrado pelos Demônios, ou A Ciência como a Luz na Escuridão, que é o subtítulo desse livro. Esse livro para mim é fundamental, devia ser adotado em escola, sabe? Todas as escolas do mundo, não é do Brasil não, do mundo, né? E esse aqui, gente, é uma coisa linda esse livro aqui, sabe? É uma mistura, é um livro tão legal que no final eu me emocionei, sabe? Porque conta o final da vida dele, né? Desse grande cientista, grande humanista que foi Carl Sagan. Bom, não vou fazer a apresentação formal de Carl Sagan, que todo mundo sabe. Mesmo que os que não são muito chegados à leitura, lembro-se da série Cosmos, que foi produzida, né, no final do século passado e passaram no mundo todo. Aqui no Brasil passou no Fantástico, né, da Rede Globo. Todo domingo ele passava lá, parecia Carl Sagan com a série lá Cosmos, né, que é lindo. Gerou um livro também, eu tenho um livro em casa, depois eu vou comentar ele aqui também, que são muitos livros, né? Mas esse é especial, sabe? O Sagan foi genial, sobre todos os aspectos. Carl Sagan foi genial e era um cientista que tinha 2 características que eu acho muito bacana. Primeira, ele era extremamente humano, sabe, sempre voltado para a humanidade. Segundo, ele escrevia e ele falava com humor, sabe, um humor característico dos norte-americanos e tal, mas ele sempre tinha um quê de humor naquilo que ele fazia. Eu acho isso muito bacana, sabe, muito legal também. Então, assim, entrando no livro, esse vídeo de hoje, como o livro é muito especial, com certeza vai extrapolar o tempo normal aqui desse vídeo. Mas não tem condições não, gente, porque o livro é de uma beleza e de uma profundidade impressionantes e atualíssimo, apesar dele ter sido feito, né, no final do século passado, ou seja, em 1996, e é um livro praticamente póstumo de Carl Sagan, né? Então, começando aqui a comentar algumas coisas que eu pincelei uma meia dúzia de coisas aqui, gente, mas dá para ser 2 dúzias, 3 dúzias, dá para ser o livro inteiro, porque o livro inteiro é rico, né? Então, logo a origem do nome, no primeiro capítulo, Bilhões e Bilhões, ele explica para quem está lendo aqui, que na verdade isso veio realmente da série Cosmos, né? Porque ele falava tanto em bilhões e bilhões, que aí ele acabou fazendo esse livro, né? E aí ele explica nesses primeiros capítulos, gente, a notação, a importância, porque como ele era astrônomo também, né? Ele trabalhava com números astronômicos, o próprio nome diz, né? Números imensos, né? E ele fala da notação científica, da notação exponencial, e nesse primeiro capítulo ele cita aquele jogo, a história muito famosa, acho que talvez a maioria daqui saiba, quem não souber eu vou contar rapidamente aqui, que é a história da invenção do jogo de xadrez pelos persas, né? Então tinha lá o rei lá, o Chalita lá, o persa, que encomendou a um sábio da corte dele a criação de um jogo, né, para entretenimento deles lá. E aí o cara criou, né, foi o criador do xadrez. Ele criou o xadrez e um jogo tão interessante que o príncipe lá, o rei lá, persa, pediu que ele falou para ele, pediu o que ele quisesse, pode pedir o que eu quiser que eu lhe dou.
Aí ele pegou e fez o seguinte pedido para ele: eu quero que você, no tabuleiro de xadrez, que é 8x8, né? Todo mundo sabe, na primeira espaço, né? Primeira quadrícula, você me dê 1 grão de trigo. Na segunda, 2. Na terceira, 4. Na quarta, 16. Ou seja, é o princípio da progressão geométrica, né? Aí o rei achou aquilo muito besta, né? E quis já sacanear o sábio lá que criou o jogo de xadrez. Pô, mas você me pede um negócio tão bobo desse, né? Você devia pedir ouro, você pedir um bocado de coisa. Aí ele disse: não, eu peço só isso. Aí quando ele foi fazer o cálculo no final, mostrou que eram toneladas e toneladas de trigo, né? Porque é uma progressão geométrica, né? Então o Cacega lembra essa história extremamente para falar a respeito disso, né? Bom, aí lá na frente ele fala sobre a questão ambiental, né? Ele, em vários capítulos desse livro, ele dedica a essa questão ambiental, o efeito estufa, né? E várias outras questões relativas ao meio ambiente. E tem algumas coisas que eu vou colocar para vocês aqui que pelo menos eu não sabia, tão importantes, e eu não sabia a respeito disso. Tem umas coisas assim inusitadas que ele coloca no livro. Olha só, olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, nesse capítulo, ele diz assim: eu vou me concentrar no que diz respeito à camada de ozônio e ao aquecimento global, que ele se dedicou muito aqui, né? Aí ele diz assim, ó: uma nova descoberta inesperada, questionada por outros cientistas, é o declínio acentuado do número de espermatozoides nos Estados Unidos. Olha que coisa doida. E na Europa Ocidental e em outros lugares do mundo, possivelmente causado por plásticos e produtos químicos que imitam hormônios sexuais femininos. O declínio é tão abrupto, alguns dizem, que se continuar nesse ritmo, os homens do Ocidente podem começar a se tornar estéreis por volta da metade do século XXI. Ou seja, daqui a pouco está todo mundo estéril por causa disso. Olha só que coisa, né, rapaz? Tem algumas coisas que ele coloca no livro aqui que eu não havia nem imaginado, né? Por exemplo, olha outra questão que ele fala das soluções, não é só o problema, né? Ou seja, as fontes alternativas, né, ao combustível fóssil. E a fissão e fusão nuclear, né? Então ele enfatiza muito, eu achei muito legal isso, a energia solar, gente, que é uma coisa óbvia, né? A gente não entende porque a humanidade não está usando isso há muito tempo. E ele coloca umas coisas aqui relativas aos Estados Unidos, obviamente, mas assim a gente cai o queixo. Olha só como tem uma questão muito mais política do que técnica ou tecnológica envolvendo essa questão do uso de energias alternativas, né? Inclusive a energia solar. Ele diz assim, ó: assim, se não quisermos empregar combustíveis fósseis, nem fissão e nem fusão, nem algumas novas tecnologias exóticas, vamos empregar o quê? No governo do presidente norte-americano Jimmy Carter, um conversor solar térmico foi instalado no telhado da Casa Branca. Olha que coisa doida. A água circulava e nos dias ensolarados de Washington era aquecida pelo brilho do sol, contribuindo um pouco, talvez com 20%, para satisfazer as necessidades de energia da Casa Branca, inclusive, imagino, as duchas presidenciais. É o humor dele, né? Quanto mais energia fornecida diretamente pelo sol, menos energia tinha que ser retirada da rede elétrica local. E assim, menos carvão e óleo precisavam ser gastos para gerar eletricidade para a rede elétrica perto de Potomac. O conversor não fornecia a maior parte de energia necessária, nem funcionava muito bem em dia nublado, mas era um sinal promissor do que se fazia e se faz necessário. Então veja, essa experiência na Casa Branca. Aí o que é que aconteceu logo em seguida? Um dos primeiros atos do presidente Ronald Reagan, que sucedeu Jimmy Carter, né, foi tirar o conversor solar térmico do telhado da Casa Branca. Vejam que absurdo, né, gente? E aqui tem outras coisas a respeito disso que ele fala também, que eu achei também interessantíssimo. Olha o que ele diz, ó. No final da década de 70, havia uma linha de crédito na Receita Federal, olha que interessante, para os colegas aí que trabalham na Receita Federal, para quem instalasse aquecedor solar térmico em casa, o que é óbvio, né, gente? Aqui não faz isso. Aqui agora parece que tem uma lei que foi feita por Jair Bolsonaro em janeiro do ano passado, que começou a vigorar agora, que quem fizer essa instalação elétrica, né, com energia solar vai pagar imposto. Quer dizer, um absurdo. Então ele coloca que foi feito isso nos Estados Unidos, né? Na verdade, uma linha de crédito, né? Até em lugares predominantemente nublados, os moradores que se aproveitaram desse corte nos impostos têm agora água quente em abundância, pelo qual não são cobrados pela empresa do serviço público. O investimento inicial foi recuperado em cerca de 5 anos. Eu tenho essa experiência em casa, gente. Meu investimento inicial está sendo recuperado. Eu estou há 3 anos, daqui mais 2 anos recuperou. O governo Reagan simplesmente eliminou esse crédito da Receita Federal. Quer dizer, absurdo, não é verdade? Então é interessantíssimo isso que ele coloca. E ele ainda diz assim, olha, outras fontes, ó.
há toda uma gama de outras tecnologias alternativas. O calor da Terra gera eletricidade na Itália, em Idaho e na Nova Zelândia. 7.500 turbinas movidas pelo vento estão gerando eletricidade em Altamont Pass, Califórnia, sendo a eletricidade resultante vendida para a Companhia de Eletricidade e Gás do Pacífico. Na Traverse City, em Michigan, os consumidores estão pagando preços um tanto mais elevados pela energia elétrica de turbinas movidas pelo vento para evitar a poluição ambiental das usinas elétricas que empregam combustíveis fósseis. Veja que coisa interessante, né? Então, assim, outras coisas que ele coloca, ó, mais de muitos pontos de vista, a meu ver, deveríamos estar desenvolvendo e apoiando a conversão direta e indireta da luz solar em eletricidade. Isso aí na década de 90 ele colocou isso, tá entendendo? A luz solar é inesgotável e amplamente disponível, exceto em lugares muito nublados, como o norte do estado de Nova York, onde ele mora, né? Tem poucas partes moventes e precisa de um mínimo de manutenção. E a energia solar não gera gás estufa nem lixo radioativo. Quer dizer, ele já está colocando isso há muito tempo, né, gente? Há 30 anos atrás se colocava isso, e por carcega, não é por ninguém não, por carcega, né? Ele diz assim também, como outras experiências, olha que coisa interessante, ó. Apesar de tudo, há sinais encorajadores. Os dispositivos elétricos solares de pequena escala fabricados nos Estados Unidos estão começando a dominar o mercado mundial. Das 3 maiores companhias, 2 são controladas pela Alemanha e pelo Japão, e a terceira é a empresa norte-americana de combustíveis fósseis. Os pastores tibetanos estão usando painéis solares para acender lâmpadas e ligar rádios. Médicos da Somália armaram painéis solares em cameiros para manter resfriadas várias vacinas preciosas nas suas caminhadas pelo deserto. 50 mil pequenas casas da Índia estão sendo convertidas para usar energia elétrica solar. Ou seja, existem vários e vários exemplos no mundo afora, né? Por que não incentiva isso, né? Então, assim, achei isso aí fantástico, quis, assim, compartilhar com vocês, que é um tema extremamente atual, né? Aí, quando ele fala das regras do jogo, tem um texto aqui que eu tenho que colocar, gente, porque ele fala, é uma lição que o pai dele, aí começa a parte assim, filosófica, poética, e eu digo que esse livro não é um livro só sobre ciência, é um livro de poesia, assim, gente, e tem parte aqui no final que eu vou mostrar para vocês, que na verdade é um romance. Então veja que coisa interessante, como ficou impregnado na mente dele, uma criança, o que foi ensinado pelo pai dele, como é importante esses ensinamentos dos nossos pais. Isso é fundamental, a educação caseira, sabe, é fundamental, não é só a educação formal. Ele coloca assim, rapidamente eu vou ler para vocês esse trechinho aqui, que ele diz no começo desse capítulo chamado As Regras do Jogo. Ele diz assim, ó, eu me lembro, no fim de um remoto dia perfeito de 1939, um dia que poderosamente influenciou o meu pensamento, o dia em que meus pais me apresentaram as maravilhas da Feira Mundial de Nova York. Era tarde, bem depois de minha hora de dormir. Empoleirado com segurança nos ombros do meu pai, agarrando-me nas suas orelhas, minha mãe tranquilizadoramente ao meu lado, eu me virei para ver os grandes Tryon e Perisphere, os ícones arquitetônicos da feira, banhados em tons azuis pastel bruxulerantes. Estávamos abandonando o futuro, o mundo do amanhã, para pegar o metrô BMT. Quando paramos para rearrumar nossas posses, meu pai começou a falar com um homenzinho cansado que carregava uma bandeja pendurada ao redor do pescoço. Vendia lápis. Olha que história interessante. Meu pai meteu a mão no bolso de papel marrom amassado que continha os restos de nossos lanches, tirou uma maçã e a deu ao homem do lápis. Eu comecei a berrar, menino, né, cacega. Não gostava de maçãs naquela época e recusara a fruta tanto na hora do almoço como no jantar, mas tinha ainda assim um interesse proprietário na fruta, coisa de criança mesmo, normal. Era minha maçã e meu pai acabara de dá-la a um estranho de aparência curiosa, que, para aumentar a minha angústia, agora olhava sem simpatia na minha direção. Embora meu pai fosse uma pessoa de paciência e ternura quase limitadas, percebi que estava desapontado comigo. Ele me pegou no colo e me apertou contra si. Aí falou, ele é um pobre coitado, desempregado, disse para mim baixinho, de modo que o homem não o escutasse. Não comeu nada o dia todo.
nós temos o bastante, podemos lhes dar uma maçã. Reconsiderei a questão, abafei os meus soluços, dei mais uma olhada ansiosa no mundo do amanhã e agradecidamente adormeci nos seus braços. Rapaz, é lindo isso, né? Isso é uma lição de vida que levou até a morte, até o último dia dele, né? De Carcega. Então, assim, esse livro que eu estou dizendo, gente, é um negócio. O último capítulo é epílogo, né? Que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Mas o último capítulo chama assim, No Vale da Sombra. Carcega, ele teve câncer, né, na medula, e ele, pra vocês terem uma ideia, ele fez transfusão de medula 3 vezes. Deu melhorada, precisou de novo. Melhorou, precisou de novo e a última não resistiu mais. A irmã dele que doou para ele na medula. E ele passou por tudo isso no hospital. Essa experiência é narrada nesse livro aqui também, nesse últimos capítulos, assim, de forma a você se arrepiar e se emocionar, sabe? É um negócio lindo. E tem uma parte aqui que ele diz, olha que coisa interessante, que ele coloca aqui, ele e a esposa, né? A Anne. Ele diz assim, ó, o mundo é tão refinado, com tanto amor e profundidade moral, que não há razão para nos enganarmos com histórias bonitas, para as quais não há muitas evidências. Você já está entendendo o que é que ele quer dizer, né? A meu ver, em nossa vulnerabilidade, é muito melhor encarar a morte de frente e agradecer todos os dias pela oportunidade breve, mas magnífica que a vida nos concede. Durante anos, olha que coisa, durante anos, perto do meu espelho de barbear, ele contando, né? Por isso o vejo todas as manhãs, mantive um cartão postal emoldurado. No verso, lê-se a mensagem escrita a lápis para um certo senhor James Day, Chance Valley, País de Gales. Diz a mensagem eu vou colocar aqui para vocês também, que essa vale a pena. Diz assim, ó, um bilhetinho. Caro amigo, apenas uma linha para dizer que estou vivo e levando a vida que pedi a Deus. É uma festa. Seu WFR. Está assinado com as iniciais quase indecifráveis de um certo William John Rogers, ou seja, WJR. Na frente vê-se a foto colorida de um vapor luzindo com 4 chaminés e intitulado White Star Line Titanic, ou seja, o Titanic, né? A marca do correio foi impressa um dia antes do grande naufrágio que vitimou mais de 1.500 vidas, incluindo o senhor Rogers. Anne e eu, a esposa dele e ele, né? Penduramos o cartão postal por uma razão. Sabemos que, levando a vida que pedi a Deus, pode ser mais temporário e ilusório dos estados. Foi o que aconteceu conosco. Então, gente, aí vocês vejam, e nesse capítulo final que ele escreve, ele cita Einstein, né? Que para ele foi um herói. Ele diz assim, eu vou citar agora um dos meus heróis, Albert Einstein. Aí ele cita, eu imagino que aqui não é fake news não, né? Está escrito no livro, por Carcega, né? Aí o pessoal fica dizendo que não, que esse negócio de Deus e Einstein, tudo é mentira, não sei o quê, que Einstein era católico, não sei o quê. Vejam o que é que Carcega cita Einstein. Diz assim, ó, não consigo conceber um Deus que recompense e puna as criaturas, nem que tenha uma vontade do tipo que experimentamos em nós mesmos. Ou seja, um Deus antropofágico, né? Antropomórfico, na verdade, né? Não consigo, nem quero conceber um indivíduo que sobreviva à sua morte física, que as almas fracas, por medo ou por egoísmo, alimentem esses pensamentos. Eu me satisfaço com o mistério da eternidade da vida e com o vislumbre da maravilhosa estrutura do mundo real, junto com o esforço diligente de compreender uma parte, por menor que seja, da razão que se manifesta na natureza. Albert Einstein, citado neste livro por nada mais nada menos do que Carcega. E o epílogo, gente, não dá nem para contar aqui, sabe? O epílogo deixar para vocês lerem, mas é uma história de amor entre ele e Anne Durian, a última esposa dele, né? Ele foi casado 2 vezes. A história é linda, sabe? É linda. Eles se encontraram, ele era casado e ela tinha um relacionamento, todos eles são cientistas, né? Todos cientistas, se encontraram na casa de uma amiga dele, comum deles, né? E dali surgiu o romance e eles ficaram juntos durante 20 anos. E ela narra toda essa epopeia nesse último capítulo, que é o epílogo do livro. É uma coisa linda de se ver, e como eles conseguiram, né, nos últimos anos da vida dele, conviver, né, e ultrapassar todas as dificuldades de uma doença seríssima como foi o câncer, né? Então, gente, para
como mensagem final, esse vídeo, como eu disse, extrapolou em muitos 10 minutos normais desse canal, mas não tem jeito esse livro. Eu vou deixar uma mensagem que eu sempre coloco no meu blog, quando eu cito Carcega, essa frase dele que diz assim, ó: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês. Um forte abraço, fiquem em paz, por favor, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito, coloque o sininho para receber as notificações e comentem o que desejarem.